Feira do Livro de Lisboa foi prolongada. Neste ensaio geral temos sugestões de livros. Um deles, Salvar o Fogo, é o novo do escritor brasileiro Itamar Vieira Júnior, com quem conversamos. Mais à frente, uma exposição de fotografia, mas de um realizador de cinema. João Botelho mostra as polaroids que andou a tirar. Temos também as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, mas para já vamos à dança. A Companhia Nacional de Bailado despede-se do Teatro Camões, que vai fechar para obras até ao final do ano. Até domingo, a Companhia Nacional de Bailado apresenta 2 coreografias, as últimas que sobem ao palco do Teatro Camões em Lisboa, antes deste fechar para obras até ao final do ano. Symphony of Sorrows e Cantata juntam-se num espetáculo que irá depois percorrer o país em digressão. Em entrevista ao ensaio geral, Miguel Ramalho, primeiro bailarino da CNB, que criou a coreografia Symphony of Sorrows, explica de que fala este bailado que nasceu durante a pandemia e que agora foi retrabalhado. Quando a nova direção, o Carlos Prado, começou na companhia, ele pediu-me para revisitar a peça com mais bailarinos e já sem as restrições do Covid-19. E então eu decidi fazer um grupo maior, fazer uma peça quase nova e dar-lhe um conteúdo mais humano, ou seja, existe uma proximidade maior, existe muito mais toque, existe mais este sentido de comunidade e de grupo, de entreajuda. Não há um tema assim específico ou sublinhado, mas existe, lá está, um grande sentido de grupo, de força de grupo, um peso muito grande, como se este grupo de gente estivesse a atravessar um deserto ou uma dificuldade muito grande e se estivesse em constante entreajuda. E é uma peça muito forte no sentido emocional. Miguel Ramalho é o coreógrafo da Symphony of Sorrows e é também bailarino em Cantata, criada pelo italiano Mauro Bigonzetti. 2 papéis distintos que vai conjugar no mesmo espetáculo. Estaria a mentir se não dissesse que é muito trabalho e que é muita pressão estar num programa com 2 funções que são bastante distintas enquanto artista. Porém, também estaria a mentir se não dissesse que é um prazer. É um prazer, de facto, poder exercitar 2 canais muito importantes da minha profissão no mesmo programa, ou seja, poder viver as 2 experiências. A questão aqui é que, com tantos anos de experiência na dança, ser bailarino é muito mais confortável atualmente, no sentido em que, uma vez que eu estou sentado na plateia, depois de criar uma peça para os meus colegas, eu já não posso estar lá para os ajudar, ou seja, eu não posso contribuir veemente durante a performance, eu não posso estar lá caso alguma coisa corra mal. Portanto, isso deixa-me muito mais inquieto, é uma experiência muito mais nova. São 2 experiências muito, muito diferentes, mas as 2 muito boas. Enquanto bailarino, eu já dancei muito nesta companhia, enquanto coreógrafo estou a aprender e estou a crescer, e o apoio dos meus colegas também é muito importante, porque eles criaram esta peça comigo e fizeram eles muito melhor esta distinção entre o Miguel bailarino e o Miguel coreógrafo do que eu mesmo. A par de Symphony of Sorrows, a Companhia Nacional de Bailado apresenta Cantata 2 coreografias com ritmos diferentes, explica o diretor Carlos Prado. Não podem ser coreografias mais distintas. A do Miguel Ramalho tem música de Gorecki e é uma peça, digamos, mais sombria, os fatos são pretos, tem uma ambiência mais, digamos, mais soturna. E a Cantata é exatamente o contrário, tem música tradicional italiana do sul de Itália e é, digamos, uma festa, ou seja, é uma coreografia muito solar e por contraste com a do Miguel, que eu diria que talvez mais lunar. O diretor da Companhia Nacional de Bailado explica que estas coreografias vão andar em digressão pelo país, serão também apresentadas no Festival ao Largo, em julho, em Lisboa, mas a CNB não vai parar ao longo do ano, com alguns pontos altos no cartaz, explica Carlos Prado. Vamos andar na estrada até ao final da temporada, que é no último fim de semana de julho, que estaremos em Madrid com este programa também. Vamos a bastantes sítios, a Évora, ao Funchal, Castelo Branco, Bragança, Vila Real, Aveiro, enfim, vamos mesmo andar pelo país, sendo que uma coisa interessante é que em outubro vamos fazer uma coisa que não se faz há muitos anos, eu nem sei se alguma vez se fez.
que é fazer um clássico no Porto e em Faro com música ao vivo, ou seja, com orquestra. Uma orquestra do Norte e a orquestra do Sul que acompanharão La Sylphide. E depois fazemos também em Coimbra, utilizando orquestras locais. Enfim, reduzimos custos e é importante para o público ver um ballet clássico com música ao vivo, com orquestra. Portanto, é uma mais-valia e penso que é uma coisa importante. Depois acabamos o ano a dançar em São Carlos. Enquanto decorrem as obras no Teatro Camões, previstas até o final do ano, a Companhia Nacional de Bailado vai instalar-se provisoriamente no antigo Estúdios Vítor Corden. Já a casa da CNB irá sofrer melhoramentos, já que desde a Expo 98 que o Teatro Camões não era intervencionado. Obras no âmbito do PRR e faziam imensa falta. Como sabe, este teatro inaugurou com a Expo e desde então não tinha tido nenhuma espécie de intervenção, para além de melhoramentos em termos técnicos no palco, em termos de som, em termos de luzes, tudo isso, mas era muito importante fazer obras de fundo na cobertura, por exemplo, porque já começava a chover cá dentro. Enfim, era era muito necessário fazer obras de recuperação do Teatro Camões. Uma coisa que era muito importante fazer era também um novo sistema de ar-condicionado, porque nós até agora era um sistema antigo, não podíamos ter ar-condicionado por setores, em termos de custos também era imenso, portanto agora isso vão tratar disso também. As fachadas que estão muito degradadas, portanto vão ter que ser arranjadas, mas sem modificação. O diretor da Companhia Nacional de Bailado, que poderá ver até domingo no Teatro Camões, em Lisboa, depois seguirá a viagem na digressão, atravessa o Tejo e apresenta-se no Teatro Joaquim Benite, em Almada. Conhecemos o seu nome do cinema. Está habitualmente atrás da câmara de filmar, mas desta vez deram-lhe para a mão uma máquina fotográfica instantânea. O realizador João Botelho usou uma Polaroid para registar momentos. O resultado está na exposição Fotografias Imperfeitas, ainda bem. A mostra, que abre este sábado às 3 da tarde do Teatro do Bairro em Lisboa, resulta também num livro que será apresentado com a presença do realizador. Este projeto fotográfico nasceu do desafio de Fernando Gonçalves, que pediu a João Botelho para voltar a fotografar com uma Polaroid. Eu tinha feito Polaroids há muitos anos. Quando eu estava no Porto, fiz uma coleção para a regra de jogo de livros de poesia. Como naquela altura as edições eram pequenas e não sei o quê, portanto tive a lata de ilustrar todos na folha de rosto lá dentro. Tinha sempre uma reprodução de uma Polaroid. Fazia Polaroids, não eram livros de poesia, eram árvores, ou céus, assim, coisa, ou água. Pronto, e tinha uma Polaroid que se podia arrancar. Só nessa altura que trabalhei em Polaroids. Portanto, já foi quase há 40 anos ou mais, 45. Eu já não pegava numa Polaroid há muito tempo. A Polaroid é tão atrativo como é perigosa. Ou seja, é preciso uma certa luz. Luz a mais queima tudo. Pouca luz, não se vê nada. Fica tudo socado. E como o objetivo está ao lado do visor, o enquadramento às vezes é perigoso, não se acerta muito. Mas às vezes há milagres, como é tão bonita a ideia da revelação imediata. Mete-se dentro de um livro, que passado 2 ou 5 minutos, estás lá, podes ver, e se fica mal, olha, repetes, que eu estraguei algumas. João Botelho fez 23 Polaroids e um autorretrato. Registou a sua Lisboa, o mundo em seu redor. O sítio onde eu vivo, moro no Príncipe Regal há 40 e tal anos. Comecei no Jardim Botânico, depois passei numas montas ridículas e depois filmei os céus e os sítios, etc. Filmei, organizei pequenas narrativas, uma zona de verde, uma zona de vermelho-rosa, coisas ridículas, as montas ridículas que às vezes ficam, mas às vezes ficam bem. Este projeto já contou antes com os trabalhos do artista Pedro Cabrita Reis e da escritora Luísa Costa Gomes. Agora João Botelho deu outra vida, porque além de fotografar, também pintou sobre as imagens e criou-lhes uma narrativa. Podem ser intervencionadas, podem-se pintar, podem-se raspar, e para não repetir coisa, olha, pintei-as com acrílico, que é difícil o acrílico, porque não é o óleo. É difícil misturar, seca logo, etc. Mas tem a vantagem de ser forte. Fiz umas molduras de vez em quando. Algumas não precisam, outras precisavam de uma intervenção e eu fiz. E o que é que escreveste? Porque todas elas no fundo têm uma legenda. Até uma legenda, escrevia as situações, os sítios,
o falso, ali duas fotografias, duas polaroids, que quem era responsável foi a máquina. Eu fui a um sítio que tinha pouca luz, apareceu-me um fantasma. É um fantasma numa igreja, é um fantasma no Jardim Botânico. O que eu via não era nada daquilo, aquilo realmente foi a Polaroid quem inventou aquilo e disse, isto é bem. Portanto, como a minha arte é de vampiros, de roubar coisas no cinema, uma pessoa roubar à pintura, à literatura, não é puro. Isto também não, deu para roubar umas coisas. Tem um autorretrato que eles me pediram para fazer, pintado. Mas é uma brincadeira, mas é uma boa brincadeira. É aquele suspense de 5 minutos, mas isto ficou. Eu lembro que as primeiras deitei fora para ir 1 rolo e meio. Não era aquilo que eu estava à espera. Mas é muito difícil porque tem de ser uma luz certa. Mas é uma fotografia bonita, mas cara. Mas pronto, mas vê-se logo. Está ali. Esta exposição de fotografias de João Botelho tem entrada gratuita e pode ser visitada no Teatro do Bairro em Lisboa até 30 de julho. Foi prolongada a Feira do Livro de Lisboa até 13 de junho no Parque Eduardo VII. Encontra a maior livraria a céu aberto. São muitas as novidades literárias para explorar, entre elas o mais recente livro do brasileiro Itamar Vieira Júnior, Salvar o Fogo. É o novo romance do escritor que venceu com a obra Torto Arado o Prémio Leia em 2018. O Ensaio Geral conversou com o autor sobre a história que conta em Salvar o Fogo, que tem como personagens centrais 2 irmãos órfãos de mãe. Moisés e Luzia são 2 personagens que vivem num lugar chamado Tapera do Paraguaçu, às margens do rio Paraguaçu, uma região que já está próxima à capital de Salvador, mas também é uma região atravessada por uma violência fundiária, pelo domínio da igreja naquelas terras, ou seja, são personagens que sonham em deixar este lugar, eles querem deixar aquela comunidade, mas que encontram dificuldades, adversidades, resistências. A partir da história da Luzia e do Moisés, a gente vai pouco a pouco conhecendo de uma maneira mais profunda a história do Brasil, a história de um coletivo, afinal é uma comunidade afro-indígena. E aí a gente vai entender de fato o quanto o Brasil ainda está com o pé no passado e está ainda a serviço de estruturas do passado. Salvar o Fogo é um romance que pode ser lido de forma independente de Torto Arado, mas que tem algo em comum com o livro anterior de Itamar Vieira Júnior, que se tornou um sucesso no Brasil, tendo vendido mais de 250.000 exemplares. Tem uma personagem, que eu não vou contar a princípio, mas os leitores vão reconhecê-la ao longo da história. Quando eu comecei a escrever Torto Arado, eu não imaginava que eu voltaria a essa história, mas lá pelo meio da escrita de Torto Arado, eu senti a força dessa personagem e eu gostaria de voltar à vida dela, e eu já sabia que eu escreveria um livro para voltar à vida desta personagem. Para o leitor que leu Torto Arado, vai reencontrar uma velha conhecida neste romance, mas é a história desta personagem, mas é a história do Moisés, é a história da Luzia, é a história de toda uma gente, de uma comunidade afro-indígena que vive ainda de uma maneira muito desigual neste país que é tão desigual quanto o Brasil. Nascido na Bahia, em Salvador, geógrafo de formação, Itamar Vieira Júnior interessa-se por falar sobre o tema da terra, da posse e da propriedade, questões prementes no mundo e em particular no Brasil do século XXI. A desigualdade do Brasil, toda a violência estrutural da sociedade brasileira, ela está muito fundamentada no acesso à terra, no direito ao território, que são direitos fundamentais, elementares, direitos nossos, de todo e qualquer ser humano. Eu penso que isto ocorre no Brasil, mas ocorre em muitas partes do mundo. Eu estou pensando na questão palestina, eu estou pensando em inúmeras outras sociedades que às vezes são apátridas, não têm seu território e precisam viver nômades, migrando de um lugar para o outro. Ou seja, acho que a questão territorial ainda é fundante, porque ela é um direito mais elementar de todo e qualquer ser humano, independente de onde ele viva. Ele tem direito ao chão que ele pisa, ele tem direito à terra à sua volta. Ou seja, essa é uma questão elementar de todo ser humano. E daí meu foco, neste momento, meu interesse literário ainda está voltado para este tema. E em Salvar o Fogo, Itamar Vieira Júnior escreve também sobre outras temáticas, sobre a tensão entre o bem e o mal, e pega no simbolismo do fogo para falar sobre isso.
Conhecemos a história do fogo de uma maneira muito intensa. Eu estou aqui em Lisboa e estava pensando no passado, no grande terremoto de Lisboa e no incêndio que se seguiu ao terremoto. Ou seja, a história do mundo não seria a mesma sem o fogo. Estou pensando nos incêndios das florestas também. Quando a gente costuma pensar no fogo, a gente pensa, em primeiro lugar, às vezes pensamos em destruição. Mas a história humana jamais foi a mesma depois que o homem aprendeu a dominar o fogo, a salvar o fogo, né? Foi a partir disso que nós nos aquecemos, que nós aprendemos a cozinhar. A partir disso, a história humana deu um salto e nunca mais foi a mesma. Mas aí o fogo também é sinônimo de muitas coisas, de muitos sentimentos. Por exemplo, o desejo humano, costumamos a fazer a relação do desejo humano com fogo. Esse ímpeto de criação, muitas vezes chamamos de chama, que é um dos nomes do fogo. Ou seja, o fogo, este elemento que não é absolutamente bom, nem absolutamente mal. É complexo, guarda ambiguidade. E daí a história de salvar o fogo. Luzia é inclusive acusada de incendiar as coisas, mas ela também entende que o afeto, a raiva são necessários para que ela se proteja do mundo, das pessoas, da vida. Ou seja, o fogo é símbolo, é sinônimo de muitas coisas nessa história. Salvar o Fogo é o último livro de Itamar Vieira Júnior, o autor que olha de forma expectante para o seu país, o Brasil. Acho que voltamos um pouco à normalidade, mas eu espero que essa chama de mudança que boa parte da sociedade guarda, carrega, salva em si, que ela não se apague, porque a mudança de governo, enfim, nos tira de uma crise, que era a crise da democracia, mas nos devolve aos nossos problemas históricos que nunca soubemos enfrentar de frente. Estou pensando aqui na história, nessa desigualdade brutal que existe na sociedade brasileira, neste ranking de vida e valor que foi inaugurado, por exemplo, durante a escravidão, de que uma parcela da sociedade é inferior e está na pirâmide social brasileira. Ou seja, precisamos desconstruir tudo isso para erguer um país mais equânime, mais igualitário, um país que de fato seja uma democracia para todos, porque ainda não é. A opinião de Itamar Vieira Júnior, o escritor que está a lançar o livro Salvar o Fogo com a chancela da Dom Quixote. No ensaio geral, acrescentamos agora outras sugestões de livros que pode encontrar na Feira do Livro de Lisboa com Guilherme de Oliveira Martins. O nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura deixa hoje também um adeus ao livreiro e sonhador dos livros, José Pinho, da Ler Devagar, que nos deixou esta semana. Deixou-nos quem muito amava os livros. José Pinho fica na nossa lembrança como um trabalhador incansável que tinha sempre mais uma ideia ou mais uma iniciativa a apresentar-nos. Fundador da livraria Ler Devagar e do Fólio, Festival Literário de Óbidos, José Pinho reinventou o reencontro com os livros num tempo em que nos defrontamos com a desesperada procura de espaços que permitam que os livros venham ao nosso encontro. De 1989 a 1995, foi editor da revista literária de análise e crítica social Devagar. Nos últimos 20 anos, multiplicou a sua energia na criação de projetos culturais que foram pontos de encontro entre as artes e o mundo das ideias e da criatividade, como o Fólio e o Latitudes, Literatura e Viagens. Em Óbidos, tornou a localidade cidade criativa da literatura, graças à Unesco. Reabilitou a Feirã e animou o Festival 5L em Lisboa. José Pinho deixa-nos um exemplo extraordinário que não pode deixar de continuar a viver. Em tempo de Feira do Livro, deixo algumas sugestões de leitura que constituem bons motivos de homenagem ao exemplo de José Pinho. De Anabela Mota Ribeiro, O Quarto do Bebé, da Quetzal Editores, um testemunho de sensibilidade e coragem sobre os limites e as encruzilhadas da vida. Escrevi
por compreender que este é o espaço em que posso ser livre. Manuel S. Fonseca editou na Guerra e Paz Crónica de África, sobre a descoberta da literatura, do cinema e do mundo em Luanda. Ucrânia e Subiça, na Dom Quixote, é o relato de Cândida Pinto e David Araújo sobre uma guerra interminável. A Trombeta Vaga, na Quetzal, é o livro de estreia de Simão Lucas Pires. Contos de surpreender. E acaba de sair o novo volume da tradução da Bíblia de Frederico Lourenço, Os Livros Históricos, volume 5º, tomo 1º, José, Juízes, Ruth e Reinados. E houve um vento enorme, forte, que fendia montanhas e esmagava rochas diante do Senhor. Fechamos com sotaque brasileiro. Esta é a música de Nilson Dourado, ele que apresenta amanhã o seu álbum Silêncio num concerto em Lisboa. O segundo trabalho do artista, que nasceu em São Paulo e que vive hoje em Portugal, é apresentado no Beleza, em Lisboa, num concerto que conta com a presença da cantora de jazz Maria João. É com o tema Lua Cheia e a voz de Nilson Dourado que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Estamos de volta de hoje a 8 dias com novas sugestões para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Na beira do mar é noite de lua cheia. Na beira do mar é noite de lua cheia. Vem comigo ouvir o canto da sereia. Vem comigo ouvir o canto da sereia. Na beira do mar é noite de lua cheia. Na beira do mar é noite de lua cheia. Vem comigo ouvir o canto da sereia. Vem comigo ouvir o canto da sereia. Janaína, vem comigo ver o mar quebrar. Roda a saia, rodopia, gira, beira-mar. Janaína, vem comigo ver o mar quebrar. Roda a saia, rodopia, gira, beira-mar. Na beira do mar é noite de lua cheia. Na beira do mar é noite de lua cheia. Vem comigo ouvir o canto da sereia. Vem comigo ouvir o canto da sereia. Minha mãe pediu flor de jasmim que eu fui buscar. Fui buscar na estrada branca que vai dar no mar. Minha mãe pediu flor de jasmim que eu fui buscar. Fui buscar na estrada branca que vai dar no mar. Na beira do mar é noite de lua cheia.
é noite de lua cheia.